Esta temporada conta com o apoio financeiro da Paulo Gustavo Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Este é o Cine Furtacô. Pensamentos livres de qualidade duvidosa sobre filmes, séries e sapatonas. Olá, sapatonas, sapatões, sapatilhas, sapatins, sapatas, sapas, sapões, todos os tipos de sapos dos meus brejos deste vale incrível. Sejam muito bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos. Sejam muito bem-vindes, bem-vindix à segunda temporada do podcast Cine Furtacô e a primeira temporada do videocast, isso mesmo. E hoje, nesse prólogo, vou apresentar algumas delas para vocês e um conceito muito importante para a gente conseguir avançar no pensamento e na reflexão sobre o imaginário simbólico da comunidade. Toda vez que uma sapatona diz que não existem filmes sapatões bons, uma fadinha sapatona morre. Toda vez que uma sapatona diz que não existem filmes e séries sapatonas boas, uma produtora de elenco, uma produtora de set, uma roteirista, uma diretora de arte, uma diretora de fotografia, uma maquinarista, uma produtora geral, uma produtora executiva, uma atriz e uma diretora sapatona tem um leve, como é o nome daquilo? Infarto. Então, um princípio de infarto. Vocês estão matando as fadas sapatonas toda vez que vocês dizem isso, meus caras. Sim, vocês estão acabando com o rebuceteio de sininho. Vocês acham isso bonito? Vocês não acham de um absurdo? Eu acho de um absurdo, de uma audácia toda vez que eu escuto isso. E eu lhe digo, eu não escuto isso pouco não, eu escuto muito. Eu tô aqui com uma pasta com 150 filmes pra assistir. Vão ser todos bons? Não, com certeza não. Metade ali com certeza vai ser ruim. Mas com certeza tem coisa boa ali pra se assistir. E a gente dizendo que não existe. O que não existe é acesso às obras. Acesso às nossas obras. É isso que não existe. E... mas é quando a gente... Aí vem, mas as boas que tem são alternativas, tem menos verbas, não são tão elaboradas, né, como as mainstream. É por causa de você, Alecrim Dourado, que isso acontece. Um avião, meu Deus, eu tô dentro de casa. O sacana do microfone tá pegando um avião. Impressionada. Barbaridade, tia. Voltando. Então, mas não são filmes bons. Novamente, o que é bom e o que é ruim na arte. Mas digamos que a gente tope entrar nesse debate de não existem filmes bons. Filmes bons pra quem? O que é um filme bom? Quem foi que disse o que é um filme bom? Vou lhe dizer quem foi que disse. Foram homens brancos, cis, héteros, estadunidenses ou europeus, que estão dizendo e continuarão a dizer o que é um filme bom, inclusive para as sapatonas. E isso já aconteceu. Na verdade, quando isso aconteceu, foi um dos starts, foi uma das gotas que fez transbordar meu baldezinho, né, de revoltas. Quando isso aconteceu com o retrato de uma jovem em chamas, onde, por mais que todas as sapatonas dissessem que o filme é incrível, a quantidade de críticos, né, críticos de cinema, que em sua maioria são homens brancos cis héteros, ousaram dizer que o filme é ruim. Mas esse não é um episódio para falar sobre Retratos. Retratos é um filme que me mexe muito e ele precisa de um tempo só para ele.
Mas o que eu quero dizer é justamente, quando isso aconteceu, eu falei, caramba, pera aí, epa, aqui não pode, não, vocês não podem dizer aqui. Vocês não podem falar aqui. E aí, quem pode falar sobre o que é bom para a nossa comunidade, o que chega legal para a nossa comunidade, o que é interessante para a nossa comunidade é a nossa comunidade. Ponto. Ponto. Não é ponto e vírgula, é ponto. Ah, mas aí a gente vai contra as leis do cinema? Vamos, porque se cinema é arte, ele é expandido, não existem leis. Existem regulamentações e leis de um tipo de cinema. De um tipo de cinema que orbita em torno da lógica e da construção, né, dessas pessoas que detêm os meios de produção dessa indústria, porque o cinema é uma indústria. Posto isso, gente, a gente precisa parar de ser inocente e achar que a arte não é utilizada com certas intenções, inclusive de manutenção de status quo. De manutenção de status quo é muito importante a gente parar para ver o lobo na pele do cordeiro. Isso, o que eu quero dizer com isso tudo é de que as obras mais mainstreams que servem a nossa comunidade, elas não servem a nossa comunidade de fato. Elas estão servindo a uma manutenção de status quo, porque quem está no centro desse sistema cinematográfico, né, e que permite que uma obra ou outra seja mais mainstream, ou seja, alcance mais espaços e pessoas e lugares, tem um recorte, né? Tem marcadores muito específicos. São homens brancos cis héteros, estadunidenses ou europeus. Então, eu tô falando isso tudo porque para a gente começar a pensar a cinematografia sapatona, eu acho que para a gente começar a pensar, se a gente quiser mesmo começar a responder que filme é bom ou ruim para a comunidade, a gente precisa deslocar o sistema cinematográfico e suas obras para orbitarem ao redor da comunidade. Ou seja, sair do ponto de vista branco, cis, hétero, estadunidense, hollywoodiano, europeu, e ir para não brancas, trans e sim, sapatonas. E aí que vai a identidade sapatona. Sair do homem branco, cis, hétero e colocar sapatonas no meio. A gente precisa colocar as sapatonas no centro desse sistema. E aí, quando a gente coloca a sapatonice no centro, né, como todas as leis da física aplicada, né, a gravidade, essa massa vai atrair as obras mais próximas dessa realidade. E aí você começa a ver que as obras que estavam mais distantes do sistema solar, que no centro está o homem branco, cis, hétero, hollywoodiano, europeu, essas obras que estão mais afastadas nesse sistema solar, elas estão mais próximas e orbitando ao redor do sistema sapatão. E as obras que estão mais próximas, ou seja, desse sistema homem branco, cis, hétero, hollywoodiano, europeu, essas que estão mais próximas do mainstream, elas estão mais distantes da gente, do sistema sapatão. Então, o que eu quero apontar com isso é para a gente começar a pensar nessa construção
de uma cinematografia sapatona, a gente precisa se colocar no centro. A gente precisa absorver. Isso que eu quero dizer é que quando a gente coloca a sapatona no centro do sistema e permite que ela exerça a sua força de gravidade, sua força da gravidade, você começa a ver uma outra hierarquia, uma outra ordem de obras orbitando ao redor desse sistema, ao redor das sapatonas. E eu acho isso muito importante da gente de se lançar nesse desafio, nesse consumo, experiência, fruição, como queira chamar. Mas é importante nós sapatonas nos colocarmos ao centro do nosso sistema, nos colocarmos enquanto sol, para entender quais são, o que é que orbita e quais são os planetas que precisam ser povoados ao nosso redor. Né? Quais são os temas que precisam ser povoados. E também quais são os símbolos, os signos, as significâncias que precisamos construir ou ressignificar a partir do nosso olhar, a partir da dissidência, a partir do deslocamento do centro. Mas é isso, tem alguns acontecimentos, alguns temas, algumas coisas muito específicas desse outro sistema solar que falei, que insistem em aplicar ao nosso sistema e não fazem parte. Não. Um principal é a insistência em colocar as sapatonas como drogadas prostituídas e que morrem no final. Filmes desse sistema é muito fácil você reconhecer se a sapatona vai morrer ou não no final. Muito fácil. O fetiche, várias queixas ali. Então, não quer dizer que a gente não morra. A gente morre, mas qual é a nossa perspectiva disso? Qual é a nossa perspectiva do fetiche na pessoa sapatona? O que é o fetiche na pessoa sapatona? Pra gente, o que é o erótico pra gente? Sabe? O que é o sexual? Né? O que é o sofrimento? A partir do nosso ponto de vista, a partir do nosso sistema. Nós precisamos entender, nos deslocar para o nosso sistema para que a gente possa construir o nosso imaginário simbólico coletivo. Ele já está aí. Ele já está sendo construído a partir do outro sistema. A gente precisa puxar ele para a gente reivindicar nossas narrativas e nossos pontos de vista sobre nossas vivências. Então, por isso que é muito absurdo sempre que dizem não existem filmes sapatões bons. E aí, quando eu pergunto, normalmente quem me diz isso começa a falar de filmes mainstreams. E é lógico que você não vai achar nenhum filme mainstream bom se você ficar nessa. Então, o que eu quero dizer é que para a gente ir em busca, né, da construção do nosso imaginário simbólico e da nossa cinematografia sapatona, a gente precisa deslocar nosso olhar, nosso ponto de vista. E entender que são outras as coisas que são outras as leis gravitacionais desse sistema, que vão fazer com que um sistema seja mais próximo, ou que uma obra seja mais próxima ou mais distante da gente. E é a partir da gente, não daquele sistema. E isso é com toda a construção de imaginário simbólico de todas as outras minorias. E é isso. Muito grande ficou esse episódio. O episódio é um prólogo. Mas eu precisava fazer de hoje que eu queria fazer esse adendo, essa reflexão, para que a gente possa começar a debater de outra forma as nossas obras.
É importante debater de outras formas as nossas obras. Bem, então é isso. Esse foi nosso prólogo, essa ambientação. Essa foi a nossa ambientação, essa preparação para o que vem aí, os próximos episódios, as próximas conversas. Mais uma vez, lembro sempre, siga a gente nas redes sociais. Se tiver dúvidas, críticas, sugestões, manda uma DM esperta lá no Cine Furtacor, ou aqui mesmo também. E até a próxima. Esse foi o Cine Furtacor. Reflexões e pensamentos de caráter duvidoso sobre a comunidade e cinematografia sapatona. Confira nossos projetos e siga-nos nas redes sociais mais próximas. Sou Mariana Passos e agradeço sua companhia.